E se eu te contasse que o Titanic nunca afundou? Eu sou Clara e hoje eu vou te contar sobre a teoria maluca onde diz que o Titanic na verdade nunca afundou. Porém, promete pra mim que se você gostar do vídeo, você vai deixar um like e se inscrever no meu canal, porque isso me motiva muito, 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 muito. Pra você é só um botão, porém pra mim isso é um grandíssimo impulso. Mas agora, vamos à teoria. Eu tenho certeza que você já assistiu o filme Titanic, então provavelmente você já conhece a história oficial dele. A história oficial é que no dia 14 pro dia 15 de abril de 1912, o navio bateu em um iceberg. O Titanic afundou e levou com ele a vida de 1.500 pessoas. E essa foi a maior tragédia marítima da história, sabe? E marcou demais todo mundo. Porém, se aquele navio que bateu e afundou não era o Titanic? Essa teoria fala que a White Star Line, que era a empresa responsável pelo Titanic, estava tendo alguns problemas financeiros naquela época. Um outro navio deles, chamado Olympic, recentemente tinha batido em outro navio, e isso fez ele se danificar demais. Esse navio, chamado Olympic, não estava no seguro, porém o Titanic, que ainda nem tinha sido inaugurado, estava. Então, o que foi que essa empresa pensou? Eu vou fazer uma troca, eu vou fazer uma fraude no seguro. Eu pego esse navio aqui, pego esse, eu troco o documento nos dois e ninguém vai reparar. Eu vou pegar o Olímpico, colocar ele no lugar do Titanic, bater ele em algum lugar seguro e resgatar todo mundo que tiver no Titanic. Eu vou estar com os barcos de resgate todos próximos ali, sabe, de onde o navio vai bater. E aí, era só pegar o dinheiro do seguro do Titanic usando o Olímpico no lugar do Titanic. Então, o Titanic, disfarçado de olímpico, poderia navegar livremente, feliz pra sempre, entendeu? Então, se você tem um barco sem seguro e um barco com seguro, e o barco sem seguro tá danificado, você vai lá, afunda ele, finge que ele é o que tem seguro, pega o dinheiro do seguro e continua com o barco bom. Então, esse era o plano. E tipo assim, fraude de navio, essas coisas, de seguro e tal, é um crime que acontece muito até hoje. Então sim, é possível, aconteceu e acontece. Se você tem um barco que tá te dando muita dor de cabeça, gastos altos e só te prejudicando, às vezes é muito mais fácil você só sumir com ele, sabe? Colocar em algum lugar, explodir ele, do que tentar vender. É bem comum até hoje em dia fazerem isso com barcos. Mas, como a gente sabe, isso não deu certo e muita gente morreu. O plano deles deu muito errado. O plano era que no 5º dia de viagem o Titanic batesse em algum iceberg e aí a equipe já ia estar ali do lado para resgatar todo mundo. Porém, antes do navio bater no iceberg, ele bateu em um dos navios de resgate. Porque todos os navios de resgate estavam andando sem sinalização, sabe? Até porque ninguém que estava no barco, além das pessoas que sabiam o que ia acontecer, podia saber que tinha navio de resgate ali perto, sabe? Não ia fazer sentido, as pessoas iam desconfiar e tal. Então eles estavam sem sinalização e o Titanic acabou batendo em um deles, por não conseguir enxergar. E aí o capitão do navio se assustou quando ele bateu no barco de resgate, então ele mudou a rota. E pra piorar tudo isso ainda, surgiu um quarto navio que não tinha absolutamente nada a ver com a história. Então o outro navio que não tinha nada a ver surgiu e o capitão acabou pensando que ele era o navio de resgate. E como o capitão pensou que aquele navio era o navio de resgate, ele acabou não soltando os foguetes para acionar os navios de resgate pro navio de resgate ir até lá, entendeu? Então ele só bateu no iceberg porque pensou que o resgate já tava ali. E aí o Olympic afundou ali mesmo, por conta do atraso do resgate, sabe? E isso fez muita, muita, muita gente morrer. Porque o resgate demorou muito tempo, muito, 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 muito. Então quando o resgate chegou lá, o navio já tinha sido completamente afundado. Alguns fatos que ajudam a realmente comprovar essa teoria é que alguns sobreviventes do Titanic dizem que realmente viram luzes perto do acidente, sabe? E aí poderia ser ou do navio de resgate ou daquele navio que não tinha nada a ver com a história, sabe? Só passou lá pra atrapalhar. E outra coisa é que um dos sócios do Titanic cancelou sua viagem um pouco antes do navio inaugurar. A desculpa que ele deu foi que ele tinha uma superstição com viagens inaugurais. Mas vamos combinar que é bem estranho, né? Ele só ter cancelado um pouco antes do navio inaugurar e não ter dito desde o começo que ele não ia, entendeu? Era só ele falar desde o começo que ele não ia, se ele realmente tinha essa superstição com viagens inaugurais. Mas não, ele tipo cancelou um pouco antes, sabe? E não só ele cancelou a viagem, como também outras pessoas muito influentes na época. E o mais curioso de tudo é que todas as pessoas que cancelaram a viagem tinham alguma ligação com esse sócio. Sei lá, talvez elas tivessem sido avisadas do que ia acontecer para elas não irem ou elas ficaram com medo. Também tiveram algumas obras de artes que eram para ter sido enviadas como carga no Titanic, e aí elas tiveram o envio cancelado. E também, quando o Titanic foi encontrado, eles encontraram vestígios de restos de tinta cinza, o que não faz sentido, já que o Titanic era preto, ele não era cinza. Quem era cinza era o Olympic.
Então, será que eles não pintaram o Olympic por cima? Será que aquela tinta cinza não era a tinta que estava por baixo da tinta preta? Dizem também que o fato deles terem trocado um navio pelo outro é o fato de terem poucos botes salva-vidas no navio. Porque, em primeiro lugar, eles nem iam precisar. Tipo, o navio ia afundar perto dos barcos de resgate, né? Então, não ia precisar. E em segundo lugar, dizem que foi por falta de tempo, sabe? Eles tiveram que trocar tudo rápido e tal. E aí acabou não dando tempo de colocar mais botes salva-vidas. Naquela época tava tendo uma greve de carvoeiros. Então, pensando bem, seria muito mais fácil encontrar pessoas pra ir no navio, né? Pra trabalhar no navio e tal. Porém, não foi fácil, porque tava tendo rumores de que o navio ia afundar. Será que foi uma informação vazada? Será que algumas pessoas já sabiam que o navio ia afundar e por isso estava com medo de ir na viagem? Será que essas pessoas já sabiam da fraude? Porém, tem o outro lado que justifica o fato dessa teoria ter surgido. Dizem que foi por algo que os jornais fizeram. Tipo, como na época não existia celular, sabe? Eles não podiam tirar facilmente foto das coisas e tal. E como o Titanic era um navio muito novo, que tinha acabado de inaugurar e tava na primeira viagem, eles não tinham quase nenhuma foto do Titanic. Era, tipo, muita pouca foto, sabe? E aí, pra ter mais fotos, o jornal foi lá e pegou foto do Olympic, que era um navio mais antigo e tinha mais fotos, etc. E aí a galera que leu o jornal, né, começou a especular que quem afundou não foi o Titanic, mas sim o Olympic, por ter visto a foto e tal, e foi daí que surgiu essa teoria maluca. Outras pessoas dizem também que a teoria não é verdade, porque quando eles desmontaram o Olympic, tipo, muito tempo depois, lá pelos anos 70, eles não encontraram nenhum vestígio de que aquele era o Titanic e não o Olympic. Porque, segundo a teoria, se aquele lá era o Titanic e o outro era o Olympic, deveria ter, né, tipo, algum vestígio de que era e tal. Porém, agora eu quero saber da sua opinião. Você acha que seria possível o navio afundado não ser o Titanic, ou você acha que com certeza era o Titanic? Me conta aqui embaixo nos comentários. Mais de uma coisa eu tenho certeza, cabia sim o Jack naquela porta. Tipo, não é possível, cabia os dois, ele poderia ter sobrevivido, tudo bom? É isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da teoria. Se você gostou, deixa um coraçãozinho e segue meu perfil se você estiver no Instagram, ou então deixa uma curtida, um comentário e se inscreve no meu canal se você estiver assistindo pelo YouTube. É isso aí. E não esquece de me deixar uma sugestão, se vocês tiverem alguma ideia e tal, afinal o canal não é só meu, é de vocês também e eu vou trazer o que vocês quiserem. Então se você tiver uma sugestão legal de um vídeo, coloca aqui que eu vou anotar e talvez eu faça o seu vídeo.